Bom, já estamos no horário e a Laura, trabalhadora da casa, vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. Realmente, é só uma palavrinha. O encontro foi fantástico e ele falou uma frase que vai ser, digamos assim, o meu ensinamento para o ano. Vai ser minha frase do ano. O tema era socorro e solução. E ele disse, o socorro vem de Deus, a solução é nossa. Aí eu achei sensacional. Eu acho que foi meu aprendizado do ano. Então, estou compartilhando com vocês. Nosso preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. E a página é a 92. Não coloques as tuas aspirações nos entretenimentos, viagens, festas e folguetos. Caso te surjam as oportunidades para gozá-los, muito bem, aproveite e constatarás que estes prazeres passam como outras satisfações quaisquer, deixando-te ansioso por novas ocasiões de fruí-los, e assim incessantemente. Há quem sacrifique o futuro, utilizando-se de empréstimos e prestações com juros extorsivos para viver essas ilusões, que retornam como pesadelos no momento dos resgates das dívidas. Busca os prazeres simples e duradouros, aqueles que não te perturbam o presente, nem te escravizam no futuro. Joana, né, como sempre, ela vem no nosso dia a dia. Ela chega a nós, no que verdadeiramente somos. E ela nos fala de uma sociedade muito atual, consumista, onde eu não vou ser feliz se eu não tiver o carro tal, o tênis tal para ter o sucesso, enfim, um apartamento em tal lugar, morar em tal coisa, conhecer, fazer tal viagem. Então, a nossa sociedade, a grande sociedade, vive em função do ter. E ela nos alerta a isso, que são coisas passageiras, que nós não vamos levar. E a hora que aquela viagem terminar, vem as dívidas. A hora que eu comprar o carro, eu vou querer outro. E assim, sucessivamente, como ela diz. Então, aonde está a verdadeira felicidade? Eu não serei feliz se eu não tiver tal roupa para ir a uma festa. Não. Vamos mudar esse pensamento. A felicidade está em nós. Então, a maneira como eu vivenciar esta viagem, ou a festa, ou seja lá o que for, esta é a grande felicidade, e não a festa em si. Minha sogra dizia que tinha o álbum do coração. Então, o que a gente puder guardar efetivamente no álbum do coração, aquilo é que vale. Ali está a nossa felicidade. Então, que nós possamos buscar em nós essa felicidade, né, que a gente tanto procura. Jesus, quando veio ao nosso planeta, ele trouxe o reino de Deus. E os apóstolos procuravam aonde será este reino. E o reino de Deus está em nós, no nosso coração. Então, nós é que criamos a nossa felicidade, a nossa alegria. Então, da forma como executamos qualquer tarefa ou adquirimos qualquer coisa, a forma pela qual nós fazemos, aí sim está a nossa felicidade. Aí sim está a nossa alegria, o nosso prazer de viver. E Jesus também nos disse, né, que a gente não procurasse adquirir os bens que o ladrão rouba, que o rato rói, ou que a ferrugem corrói. Ou seja, isso tudo passa. A felicidade não está nos bens materiais, e sim na maneira pela qual nós vivemos, pensamos e sentimos. Então, que possamos procurar essa felicidade dentro de nós. Uma boa palestra a todos.
Obrigado, Senhor. Obrigado por esta tarde contigo, por esse dia lindo, por podermos estar aqui, sentindo a tua presença e aprendendo contigo. Pedimos à nossa veneranda Joana de Ângeles que abençoe e envolva o Éder Andrade, trabalhador da casa, que preparou a sua palestra com tanto carinho para dividir conosco. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo possa estar junto a nós nessa tarde de quarta-feira. O tema que a casa nos convida a estudarmos é o advento do Espírito da Verdade. Talvez nunca esse advento tenha vindo em tão boa hora. Pelo momento que estamos passando, pelos acontecimentos que nós estamos nos deparando, se não fosse por ele, nós não teríamos o verdadeiro sentido da felicidade, até porque nos prenderíamos a valores materiais, infelizmente, em prejuízo dos valores morais da alma. Para isso, como Cristo mesmo disse, os homens, de uma forma geral, não perceberão a presença do Espírito da Verdade. Algumas pessoas, sim, conseguirão percebê-la e compreendê-la. E para isso, às vezes, nós temos que desenvolver um sentido maior, a percepção, o estudo, para compreendermos e interpretarmos esse mundo que nós estamos reencarnados, vivendo, trabalhando, participando, nos distraindo, nos confraternizando, ou melhor, evoluindo. Estamos aqui para evoluir, não estamos aqui de férias, estamos aqui porque esse mundo é uma grande escola, um hospital, um pronto-socorro, para alguns um sanatório, de uma forma geral, um grande degrau na nossa evolução moral e espiritual. Mas para isso é necessário melhor compreender a nossa evolução. E às vezes nós temos que lançar mão de algumas informações transversais ao conteúdo que saem nos jornais para mostrar como o Espírito da Verdade, ele vem nos direcionando, nos norteando em prol do bem, mas a gente não percebe. Precisamos nos reunirmos em uma grande confraternização para repensarmos o verdadeiro valor da felicidade. Ser feliz é fazer os outros felizes. Conseguir ajudar alguém que tanto precisa a ter uma vida melhor. Compreender que os valores morais da vida, eles têm que se sobrepor aos valores materiais. E como a companheira leu ali muito bem na página inicial, entendermos que nós não podemos depositar a nossa expectativa de vida ou de felicidade em cima de situações passageiras. Nós podemos aproveitar a oportunidade de estarmos reunidos e nos confraternizarmos, viajarmos, sabermos usufruir. Mas é importante, acima de qualquer coisa, sabermos como fazer isso, de maneira a não atribuirmos uma condição de felicidade ou de bem-estar à aquisição de bens passageiros. E curiosamente, às vezes, como eu disse aqui, lendo, estudando coisas paralelas, a gente se depara com coisas às vezes surpreendentes. No jornal Folha de São Paulo de ontem, saiu uma matéria que os companheiros da Casa Espírita sempre se comunicam por WhatsApp, me mandaram a matéria, eu achei que fosse alguma coisa de fundo espírita, mas não tem nada a ver com fundo espírita. Mas
por trás existe um sentido espiritual tão grande que chega a ser surpreendente. Aquilo que saiu na Folha de São Paulo ontem não é novidade para ninguém. Porém, curioso é que um jornalista elaborou uma matéria e colocou, e isso me chamou a atenção de uma forma sui generis, dizendo ele que todo político deveria anualmente fazer um exame de sanidade física e mental, porque ao longo dos seus 20 anos de trabalho, aonde ele vem entrevistando políticos de determinado setor da nossa sociedade, constata que ao longo do tempo as pessoas que se envolvem demais com esse setor se distanciam de tal forma da realidade que começam a desenvolver doenças mentais que só se dão conta no final da existência. Eu achei a passagem interessante, não como uma crítica aos políticos, mas para nos mostrar que nós, infelizmente, colhemos aquilo que plantamos. E se nós cultivamos boas ações mentais, boas atitudes mentais em prol do semelhante, é quase impossível que a gente não venha colher um equilíbrio ao longo de uma existência, a paz interior, que é exatamente o que vai nos ajudar a interpretar e entender o que seja felicidade. Porque dentro do modelo convencional, a gente imagina que felicidade representa a posse do ter. E curiosamente, esse jornalista, ele aborda isso de uma forma tão interessante, que ele mostra que esses indivíduos que se envolvem com a política e se distanciam da realidade do homem comum, eles se acham indivíduos superiores. No passado, na época do Império Romano, Marco Aurélio tinha um escravo que o acompanhava para onde ele ia, para lembrá-lo sempre, porque ele, Marco Aurélio, pedia que o escravo fizesse isso, lembrasse a ele que apesar dele ser o imperador de Roma, ele não passava de mais um homem junto aos outros. Infelizmente, hoje nós não temos escravos para nos mostrarem isso, mas nós temos indivíduos em atitudes infelizes que se acham superior aos outros homens. E a gente percebe que quando nós nos distanciamos das verdades espirituais, nós vamos sofrer muito. O advento do Espírito da Verdade não foi para nos colocar no trilho à força, muito pelo contrário. Quando Cristo conversou com os apóstolos e procurou dizer a eles que se nós desejássemos realmente e orássemos com fervor, o seu Pai enviaria um Consolador prometido. E muitos apóstolos do Cristo, ao longo da história da humanidade, procuraram esse Consolador prometido como se fosse um homem. E, na verdade, é uma doutrina. E essa doutrina nos traz uma grande revelação. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não somos indivíduos materiais. Nós estamos na matéria, mas nós somos espíritos imortais. E por estarmos na matéria, nós estamos vivendo a experiência de ter, de perder, de passar por situações adversas, aonde essa adversidade ela vai nos ensinar a desenvolver a humildade, a renúncia. E vamos nos libertando homeopaticamente de grandes apegos emocionais e materiais. E quando nós temos a oportunidade de estudarmos o que o Espírito da Verdade nos trouxe, a gente vai, de uma certa forma, se munindo de conhecimento que nos permite lidar melhor com as adversidades da vida. A gente observa que muitos companheiros que chegam aqui angustiados, vivendo uma grande inquietude interior por sofrimentos, por mudanças na vida, acontecimentos repentinos, com o passar do tempo,
se envolvendo nas atividades sociais, doutrinárias, o indivíduo vai ganhando uma serenidade, que ele passa a melhor lidar com as suas questões de vida. Os Espíritos dizem perfeitamente que nos será concedido o direito de ter a posse do necessário. Não aquilo que nós gostaríamos, mas a posse do necessário para terminarmos a nossa vida de forma digna. E é exatamente isso que o Espírito da Verdade, ele vem nos ensinando através da codificação de Kardec. Porque, embora a ideia do advento do Espírito da Verdade seja uma ideia relativamente simples, ele compreende toda a codificação. E poderíamos ir um pouco além, dizendo também que ele compreende as obras secundárias, que são os desdobramentos da codificação, das 6 obras que Kardec, das 5 primeiras obras que Kardec organizou e das obras póstumas que Kardec ditou após o seu desencarne. Então, com isso, nós vamos nos aprimorando de um conhecimento que nos permitirá ver a vida dentro de um prisma completamente diferente. E diante disso, a gente não é que não vá se sentir indignado, revoltado com as coisas que estão acontecendo. Recebemos diariamente mensagens pelo WhatsApp, pessoas que dão depoimentos em diversos pontos do país, aonde elas relatam a problemática do sistema de saúde e as pessoas que dependem desse sistema de saúde. Como eu recebi hoje uma mensagem de uma pessoa lá de Curitiba, do hospital ligado ao câncer, pessoas no corredor esperando um atendimento. E quando nós nos deparamos com a situação que se passa no nosso país, gera uma revolta, gera uma indignação. E o que é que nós vamos fazer? Não podemos pegar as armas e fazer uma Revolução Francesa à moda brasileira, porque seria pior a emenda do que o soneto. Mas nós podemos orar e pedir a Ismael, o espírito responsável pela pátria do Cruzeiro, que possa, dentro das possibilidades, por intermédio dos prepostos do Cristo, nos nortear o caminho, de forma que a gente, mesmo numa casa espírita de dimensões como essa, termos a lucidez do dever que nós temos que cumprir. Ter a compreensão exata do que outros fazem de errado e que nós não somos os donos da verdade para impor a justiça ou fazer a justiça com as próprias mãos. A cada um chegará de acordo com as suas obras e o seu merecimento. Ontem, no nosso trabalho noturno, na casa espírita que frequentamos, tivemos a oportunidade de passar, como toda terça-feira à noite, pelo trabalho de desobsessão, aonde temos a oportunidade, nos foi dada a oportunidade de fazer doutrinação, e aonde companheiros em sofrimento se apresentam, dando testemunhos que valem por uma palestra, valem pela leitura de um livro, porque a revelação que vem junto com o testemunho mexe nas nossas entranhas, se eu posso dizer assim, na nossa essência, porque a gente começa a perceber que existe justiça e que a justiça de Deus, ela é precisa, porque colocará todos aonde deverão estar. Mesmo que momentaneamente a gente tenha a sensação que isso vai demorar muito a acontecer. E ontem, quando me mandaram a matéria do jornal Folha de São Paulo, e eu pesquisei, mais pela curiosidade do que outra coisa, até por perceber que não era uma matéria espírita, e curiosamente, esse jornalista,
que eu não me lembro bem ao nome, mas saiu ontem, no Jornal da Folha de São Paulo, ontem. Eu, inclusive, consegui entrar na página online e baixar, aonde ele diz que muitos desses homens públicos que fazem mau uso da razão terminam a sua existência em uma completa demência, por mau uso do livre-arbítrio. Aí a gente fica assim surpreso. Não foi médico, não foi espírita, pode ser até que o indivíduo seja espírita, mas há uma reportagem no jornal Folha de São Paulo. E aí você para pensar o seguinte: nós estamos passando por uma fase delicada, onde nós temos que dar um testemunho de ordem moral. E às vezes nós precisamos de testemunhos que venham de forma paralela para nos mostrar que a justiça de Deus acontece. Ela acontece nos lugares que a gente menos imagina. Da mesma forma que nós tivemos a oportunidade de ler essa matéria, como eu disse aos companheiros ontem na reunião de desobsessão, tivemos a oportunidade de participar de uma mensagem dada por um companheiro através de uma doutrinação, onde por muito sofrimento ele relata o quadro que ele estava vivendo. Ele passou uma existência em cima de uma cama, sem braço e sem perna, deformado. Quem aqui já teve chance de conhecer a Ação Cristã Vicente Moretti em Bangu, tem ideia mais ou menos do que eu estou falando. Aonde nós encontramos indivíduos excepcionais que foram abandonados pela família em condições subhumanas, e essa instituição recebeu como um abrigado e dando-lhe todas as condições necessárias para que ele pudesse sobreviver. Entre esses muitos vídeos que me chegaram pela internet, chegou um que eu fiquei realmente impressionado. No Rio Grande do Sul, um indivíduo contando uma história semelhante, falando sobre a questão da felicidade e falando que ele tinha ido a uma instituição onde havia um garoto com seus 25 anos em condição fetal. Sem óculos eu não consigo ver. Depois eu vejo aqui, tá? É que sem óculos é meio complicado. Tá. É que tem um carro prata IQM 4813, tá com o vidro aberto, todo aberto. Eles estão preocupados porque aqui a gente sabe que é um pouquinho perigoso, tá bom? Sem óculos está complicado agora, mas tudo bem, a gente dá um jeitinho. Então, esse garoto com mais ou menos seus 25 anos, ele foi abandonado na porta dessa instituição quando ainda era bebê. Esse menino, num leito, tipo um berço gigante, porque ele já não era mais uma criança, já era um homem, ficava ali o dia inteiro, naquela mesma posição. Na parte da manhã, quando uma das enfermeiras estava de boa vontade, empurrava o leito, o berço, porque ele tinha rodinha, e deixava o garoto meia hora no sol. Depois tirava e botava novamente no mesmo lugar. E o garoto, com a ajuda de um fisioterapeuta, conseguia gesticular um dos braços, só. E ali passava o dia inteiro naquela mesma condição. E aí, provavelmente os amigos, quando se reunirem para falar de felicidade, lembrem-se de casos idênticos a esse, como lá na Ação Cristã Vicente Moretti, onde alguns... É um negócio impressionante, do jeito que coloca ele fica. Não tem força para se virar. E um deles nos deu a graça da presença na reunião de ontem, para nos contar o quadro de sofrimento. E eu perguntei a ele se ele desejava saber o que havia acontecido. E ele disse que sim. E eu pedi à espiritualidade que o mostrasse. E que ele me contasse exatamente o que ele havia feito
para ter a necessidade de passar por aquela situação. E ele me contou. E aí a gente fica pensando assim, caramba, eu reclamo porque eu estou enxergando pouco, mas eu tenho óculos para resolver. Esse indivíduo, há muito tempo atrás, na época da escravidão no Brasil, ele era um feitor. E ele, numa fazenda de grande porte, ele tinha autoridade plena para tratar os escravos da forma que ele desejava. E ele castigava os escravos com mutilação. Quando o escravo tentava fugir, ele mandava cortar a perna, o pé. Se o escravo roubava, cortava a mão. Ele mesmo disse que ele tinha prazer em ver mutilar os escravos. Passaram-se uns 300 a 400 anos. E ele agora desencarnou e foi levado até ali para receber o esclarecimento e, ao mesmo tempo, ter a compreensão plena do que aconteceu com ele. Se nós já sabemos disso de antemão, se o Espírito da Verdade, por intermédio de Allan Kardec, nos concedeu um conhecimento tão apurado através da lei da reencarnação, muitas das vezes nós deveríamos, eu sei que talvez seja pedir demais, mas deveríamos deixar de lado um pouco o nosso comodismo e arregaçar as mangas para tentar ajudar, ser útil, fazer alguma coisa, vencer a depressão, vencer essa melancolia que muitas das vezes nos invade a alma, quando nós achamos que não tem solução o problema de vida que estamos passando no país. E nós precisamos nos lembrar que o planeta Terra, assim como a nossa sociedade, é uma grande escola de aprendizagem para nós, espíritos imortais. Nós não somos matéria, somos espíritos que estamos na condição de encarnados. Somos todos reencarnados. E se isso de fato é real, precisamos olhar não com revolta, mas com compaixão para aqueles que, pelo mau uso da razão e do livre-arbítrio, dificultam cada vez mais a caminhada de muitos. Não é de um ou dois, de muitos. Não vem ao caso entrarmos em detalhes, mas já que estamos falando no advento da verdade, por que não associarmos as verdades espirituais a esse momento tão delicado pelo qual estamos passando? Dar um testemunho dessa natureza é difícil. Todos nós temos as nossas dificuldades, mas temos as nossas casas, estamos abrigados. Imaginem o que é o indivíduo permanecer em cima de um berço o dia inteiro e só se movimentar se alguém mexer. Ou se ele sai daquela posição é porque alguém teve a boa vontade de levá-lo para pegar um pouco de sol e depois traz ele novamente para a sombra, para o canto em que ele vive a vida dele. Isso mexe um pouco com a nossa realidade, porque a gente discute a noção de felicidade em cima de parâmetros materiais. Como disse a companheira, quais são os parâmetros materiais? A ideia do automóvel, a ideia do celular. Se for o jovem, principalmente celular, tênis. Por quê? Porque esses são os referenciais de felicidade. Mas quando nós estamos avançando em termos de idade, determinadas coisas que não faziam sentido passam a fazer sentido. Por quê? Porque a gente começa a enxergar a vida sob um outro prisma. E o simples fato de acordarmos todo dia com saúde já representa muito. Porque muitos acordam num corredor de hospital, porque não têm condições nenhuma de serem internados, porque não há lugar para todo mundo.
Alguns hospitais estão fechando as portas, fechando enfermarias, porque os recursos que deveriam ser destinados ao atendimento da sociedade, de quem mais precisa, foi parar em outro lugar completamente diferente. E aí a gente se pergunta, puxa vida, parece que isso é um círculo vicioso. Parece que se nós olharmos na história da humanidade, a gente vai ver que na antiguidade, muitas pessoas fizeram isso, sim, mas essas pessoas reencarnaram hoje em condições de necessidade para viver a questão da carência, da falta, que um dia, por omissão ao socorro do outro, fizeram. Só que se nós somos um pouquinho inteligentes, eu acho que um pouquinho, a gente não vai querer se colocar numa situação dessa para que na próxima encarnação a gente esteja vivendo uma situação tão difícil. Eu acho que até por interesse próprio, como o próprio André Luiz às vezes nos conta nos seus livros, por interesse próprio ele vai fazer bônus hora. Então, será que por interesse próprio a gente também não pode se informar um pouco mais a respeito das verdades espirituais, a ponto de tentar trilhar um caminho um pouco melhor do que a gente vem trilhando? Até no sentido de que, puxa vida, eu não sei se eu conduzi minha vida de forma adequada, mas ainda há tempo de fazer alguma coisa. Se eu não tenho condições de participar de um trabalho mediúnico, eu tenho condições de participar de um trabalho social. Se de repente eu não tenho muita habilidade para determinadas coisas, mas a instituição é grande e, como foi lido e dito aqui, existe a possibilidade das pessoas se confraternizarem, principalmente aqueles que frequentam a casa de forma mais assídua. A obra da festa junina é uma oportunidade de confraternização, as pessoas das reuniões diferentes se conhecerem, porque tem gente que só vem à reunião nesse horário, outros só vêm na quinta-feira, outros só no sábado. Então é uma chance de reunir todo mundo e as pessoas se conhecerem mutuamente, e essa confraternização, ela estabelece vínculos maiores, as pessoas começam a sentir um pouco mais de prazer em poder se envolver com as atividades da casa, e pode não ser útil num determinado aspecto, mas acaba sendo útil em outro. A casa sempre nos oferece oportunidades de trabalho. Todo trabalho é útil, porque vai, de uma certa forma, nos modificando. A dor que nos trouxe até aqui, ela vai perdendo peso de importância, porque a gente vai descobrindo que existem companheiros que sofrem muito mais do que a gente. Muito mais. E surpreendentemente, a gente ouve às vezes depoimentos que chegam a ser assim, curiosos, como na nossa casa, na casa em que nós frequentamos, nós estávamos falando sobre a questão das grandes dificuldades com relação aos imigrantes que vêm para o Brasil, o problema da violência, e após o estudo, umas moças de descendência árabe, segundo elas falavam árabe fluentemente, o pai delas, que veio do Líbano para o Brasil muito cedo, ficou com tanto receio da violência que ele resolveu voltar para o Líbano. Acabou desencarnando lá. Então, se ele precisava desencarnar nessas condições, independia de onde ele estivesse, né? Mas hoje, com que as notícias que a gente vê na televisão não são muito boas. É lógico que nós aqui temos uma guerra urbana disfarçada, né? Ou escancarada, dependendo do ponto de vista. Acontece um atentado na Inglaterra, morrem uns 10, o mundo fica sabendo. Eu acho que desde que nós começamos a reunião até agora, já devem ter morrido mais do que 10 pessoas no Brasil. E com isso, a gente convive com uma violência urbana que nos assusta, mas nós sabemos que nada acontece por acaso.
É importante colocar em prática aquilo que estamos aprendendo aqui, claro, porque senão não faria sentido nenhum. Se todo esse trabalho é um trabalho terapêutico, de profilaxia, de preparação para lidarmos com as dificuldades do mundo lá fora, nós não podemos, em momento algum, esquecer do conhecimento que nós estamos compartilhando com os amigos. E isso às vezes é difícil, porque você se depara com um problema e, paralelo, você tem que se lembrar, meu Deus, aquilo que eu estudei na casa espírita tem que valer para mim também. Não é só para aqueles outros. Eu tenho que dar meu testemunho pessoal, eu tenho que conviver com a minha dificuldade, eu tenho que saber administrar isso e pedir a espiritualidade que me ajude. De repente eu preciso passar pelo problema, mas não vou passar com tantas aflições como passaria. Hoje já estou muito mais sereno, as minhas inquietudes interiores elas já estão apaziguadas, a espiritualidade está me mostrando que nós só convivemos com aquilo que realmente precisamos conviver. Porém, nós temos uma opção. Toda vez que nós fazemos uma escolha, nós dizemos sim para alguma coisa e automaticamente não para outra. E quando nós fazemos a escolha de estarmos na casa espírita, nos reunindo para trocarmos uma ideia, estamos fazendo a opção de tentar nos modificarmos, melhorar a nossa maneira de enxergar o mundo, melhorar a nossa compreensão espiritual de tudo que acontece. E isso, de uma certa forma, vai nos ajudar a lidar com toda a violência que os meios de comunicação nos passam diariamente. Você liga a televisão, noticiário, boa parte é só violência. E nós vamos conseguir, a partir daí, ouvir tudo isso sem nos deixar influenciar, tirando apenas o que for mais importante. Porque se nós estamos fazendo por onde estamos tentando semear algo de positivo, não apenas para nós, mas para os outros, não é possível que a gente venha colher alguma coisa ruim. E se isso vier a acontecer, na verdade nós estamos reparando, resgatando faltas cometidas de vidas anteriores. E a espiritualidade nos mostra isso, nos mostra de forma clara. E quando nós temos chance, como eu contei aqui, de participarmos de uma reunião mediúnica e a gente vê o depoimento do espírito, dizem que a pessoa não deve fazer comentários. Eu não entro no mérito da história, eu conto a história com fim educativo, para compartilhar com os amigos que são nesses momentos em que a gente se depara com a verdade. É uma revelação muito mais forte do que a leitura de um livro. Você vê o companheiro espiritual contando a sua história, e ele é a prova viva do que o que nós estamos conversando e trocando aqui não é invenção. E alguns dizem claramente, como se encontra no Evangelho: se vocês querem realmente encontrar a felicidade, façam aquilo que eu não devia fazer e não fiz. Está no Evangelho, quando um bispo de Paris, de França, não se identifica, mas ele deixa claro: pratiquem a caridade, façam a caridade, auxiliem aqueles que precisam, se disponham, abram mão do seu tempo em favor daqueles que necessitam. É lógico que você não vai deixar de fazer seus compromissos pessoais, mas no momento em que você for disponibilizar seu tempo, se lembre que existem pessoas que precisam muito mais do que você e que sua presença pode auxiliar de alguma forma, contribuindo, mesmo que seja na distribuição das sacolas, como eu já tive a oportunidade de participar numa distribuição de sacolas às pessoas cadastradas da casa. Me colocaram simplesmente para distribuição e, curiosamente, as pessoas agradeciam de tal forma que aquilo me sensibilizou de uma tal maneira que às vezes eu fico me perguntando até hoje: puxa, a gente não tem a noção, a gente não tem a dimensão do que o sentimento de gratidão sincero de uma pessoa pode fazer numa outra.
quando a gente desenvolve uma mediunidade e uma percepção maior, a gente sente isso, não somente do encarnado, a gente sente também dos desencarnados. E é uma coisa tão especial que te mobiliza de uma forma tão tamanha que você pensa assim: puxa vida, eu não imaginava que eu poderia ser feliz com a felicidade dos outros. Ou melhor, que eu poderia me sentir feliz em ver os outros felizes. E isso às vezes faz com que a gente reveja os nossos valores, reveja o tempo que nós dedicamos à casa espírita, o tempo que nós dedicamos a um lazer que muitas das vezes não nos leva a nada. Que a gente possa, dentro das possibilidades, aproveitar o tempo, utilizando da melhor forma possível. E buscando junto à espiritualidade dessa casa que nos abriga, que nos oferece a oportunidade de uma mudança de conduta, ver como nós poderíamos aproveitar o nosso tempo de forma a sermos sempre úteis, porque a gente pode ser útil em qualquer lugar. A gente não precisa ser útil somente dentro da casa espírita. A gente pode ser útil no supermercado, no banco, na fila do ônibus, em qualquer lugar. Nos lembrarmos que o exercício da prática da caridade independe de onde a gente esteja. Que a paz do Cristo Jesus possa envolver a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e que os benfeitores espirituais dessa casa, direcionados por Joana de Ângeles, possam sensibilizar os corações que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, de forma a que as pessoas se disponham mais para que o amanhã seja um amanhã melhor para todos nós. Que a gente possa colher realmente algo de positivo que a gente está fazendo em favor do nosso semelhante. Uma boa tarde a todos.